Bem, pessoal, retornando ao nosso capítulo de cinemática da rotação, em mais um vídeo, né? Vídeo aula. A gente agora vai fazer aquela mesma relação que a gente fez com a velocidade, que foi relacionando como é que se obtém a velocidade a partir da definição da coordenada S com Rθ. A gente encontrou a velocidade R ômega. Agora a gente vai fazer para o caso da aceleração, certo? Então, a gente tem aqui uma partícula que gira no corpo rígido, né, um ponto P desse corpo, né? Aí ele está distante R e faz um ângulo θ, né, de rotação, tá certo? Aí eu tenho um vetor aceleração linear do ponto P. Esse vetor A, ele tem componente tangencial, que a gente vai ver que é R vezes alfa, e tem componente radial, que é ômega 2R, tá certo? Então, a parte tangencial, que é a aceleração tangencial do corpo, pode ser obtida a partir do momento que você da definição V igual a R ômega, né? Você tem V igual a R ômega, então eu derivo dV dt, aplica a derivada aqui R vezes ômega dt, né? Aí dá um termo dr dt ômega mais R d ômega dt, e como R é constante, esse termo é zero, e eu fico com o módulo de dV dt igual a R d ômega dt. Ou seja, isso aqui é exatamente a definição de aceleração tangencial, onde d ômega dt é alfa, né? Então, a aceleração tangencial em um ponto, em um corpo rígido em rotação, é a taxa de variação da velocidade linear desse ponto dv dt, que pode ser expresso como r d ômega dt, que é r alfa, taxa de variação da velocidade angular do corpo, aceleração angular. Então, as componentes de uma aceleração num corpo que gira, ela tem a parte radial, que a gente já viu, que é a aceleração centrípeta, que é ômega 2R do ponto P, e tem a parte tangencial, que é R alfa, que é a rotação no ponto que está acelerando, o corpo possui aceleração angular. Perceba que se você tem ambas as acelerações, esse corpo não vai descrever o movimento circular uniforme, né? A gente sabe que o circular uniforme é quando só tem a aceleração radial, né? Se aparece a aceleração tangencial, esse corpo não está no movimento circular uniforme. Então, para uma notação vetorial, a minha aceleração pode ser escrita com a parte radial em I e uma tangencial em J, onde a aceleração radial é ômega 2R, que é a centrípeta, e a tangencial é alfa R, tá certo? Então, meu vetor A, ele tem duas componentes ortogonais que podem ser escritas dessa forma, tá certo? Agora eu tenho um exemplo, né, de um lançador de um disco. Um lançador de um disco faz um disco se mover ao longo de uma circunferência de raio igual a 0,8 metros. Em um dado instante, o lançador gira com velocidade 10 radianos por segundo, que aumenta a 50 radianos por segundo ao quadrado. Nesse instante, determine a componente tangencial e o componente centrípeto da aceleração do disco e o modo da aceleração. Então, está aqui o problema, né? O disco está sendo arremessado, ele tem uma aceleração A, tem uma componente radial que é ao longo do raio, né? Que é o braço do lançador, e uma parte tangencial que faz 90 graus com o eixo, né? Com o raio. Então, aqui seria o desenho, né? Um desenho do que a gente está vendo aqui, né? O raio tangencial, a parte tangencial, o, aqui a parte radial, né? Tá errado isso aqui, tangencial não é radial, e aqui é a parte tangencial, né? Que é ortogonal ao raio do lançador, tá certo? Então, a trajetória do disco é essa, o alfa é esse e o ômega é esse. Ora, a tangencial é R alfa, né? Você substitui os valores e encontra 40 metros por segundo ao quadrado, tá certo? A radial é ômega 2R, né? A gente tem o ômega e tem o raio, então dá 80 metros por segundo ao quadrado. O A é igual a radial mais a tangencial, né? Que a gente já viu aquela relação vetorial, a radial e a tangencial J. E se o módulo dele é o quadrado, né? Raiz quadrada, né? Dos quadrados das componentes, né? Então o módulo dá 89,4 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então aqui, lembrando que aceleração radial e tangencial são vetores, né? Então tem que ser utilizada a notação vetorial para obter o resultado adequado.
Um outro exemplo interessante é como relacionar as velocidades da coroa e da catraca na bicicleta. Aqui é um caso trivial, mas isso aqui é bastante utilizado, né? Aquelas bicicletas mais modernas, você tem coroas, diferentes tamanhos, né, da coroa e também catraca com diferentes tamanhos. E você fica, dependendo do interesse que você tem, da forma como você quer andar na bicicleta, se você quer uma velocidade alta, você está no plano, você usa relações entre coroa e catraca, tá certo? E existe uma física que justifica porque que quando você quer andar rápido, você bota a corrente numa coroa grande e a catraca numa coroa pequena. Né? A gente vai saber que cada volta que você dá aqui, né, numa coroa grande, como a corrente tem um vínculo, né, não desliza, você dá várias voltas na traseira. Então, quanto menor a razão entre essas duas, mais rápido a bicicleta anda. Quanto é, quanto maior a razão entre essas, mais rápido a bicicleta anda. Quanto menor, mais lenta a bicicleta anda. Mas também fica mais leve, né? Se você bota numa pequena aqui e numa grande atrás, então para cada volta que você dá na frente, corresponde a uma volta atrás. Então a bicicleta fica mais leve, é o que é mais indicado para subir ladeiras, né? Então, como relacionar as velocidades da coroa e da catraca na bicicleta, né? A gente vai usar a relação que V é ômega R, né? Tanto para a catraca como para a coroa, tá certo? Então a velocidade da catraca é R da catraca vezes o ômega da catraca. A da coroa é R da coroa vezes o ômega da coroa. A velocidade da corrente V é a mesma, né? Porque senão a corrente se quebra, né? Não pode um ponto aqui dessa corrente estar andando mais rápido que um outro ponto aqui, porque senão a corrente se quebraria. Então, o vínculo que você tem na corrente lhe garante que essas velocidades, tanto de um ponto da corrente aqui, como de um ponto na coroa, como na catraca, tem a mesma velocidade. Então, essa relação é válida por esse vínculo da corrente. Então, o raio da catraca vezes o ômega da catraca igual ao raio da coroa vezes o ômega da coroa. Eu encontro que a razão entre as velocidades angulares da catraca e da coroa é a razão entre a corrente e a catraca. Como os dentes são igualmente espaçados, né, 2πr da catraca é de número de dentes da catraca igual a 2πr da coroa, número de dentes da coroa, a gente encontra que o R da catraca pelo R da coroa é igual ao número de dentes da catraca pelo número de dentes da coroa. Você acaba encontrando essa relação, né, que a gente sabe que R, você substitui aqui o R da catraca por ômega da catraca por V, ômega da coroa por V, como esses V são iguais, se cancela. Ômega da catraca vezes o número de dentes da catraca igual ao ômega da coroa vezes o número de dentes da coroa. Nesse caso, tá certo? Você acaba encontrando uma relação que lhe permite dizer se você bota numa coroa com um número de dentes muito grande, né? Que a coroa sempre tem mais dentes do que a catraca, e você pode justificar por que uma hora você quer uma coroa grande e uma catraca pequena, ou uma hora uma coroa pequena e uma catraca grande, né? Dependendo da situação que você está. Então, essa é a relação entre as velocidades angular e os números de dentes da catraca e da coroa. Um outro aspecto importante na cinemática da rotação é a energia cinética na rotação, tá certo? Da mesma forma que a gente estudou a energia cinética de um corpo no movimento translacional, a gente vai estudar a energia cinética associada à rotação, né? Em um corpo rígido girando é constituído por massas em movimento. Logo, ele possui energia cinética. Podemos escrever essa energia cinética em termos da velocidade angular do corpo e de uma nova grandeza denominada momento de inércia, que depende da massa do corpo e de como essa massa é distribuída. Para estabelecer essa relação, devemos imaginar o corpo constituído por um grande número de partículas com massa m1, m2 até infinito, situadas à distância R1, R2 do eixo de rotação. Tá certo? Cada massa dessa tem uma distância do eixo de rotação. Aí eu posso escrever com base nisso que a energia cinética total do corpo é a soma, né, dos MI, VI ao quadrado, né, de cada uma dessas partículas, que é o que eu faço aqui. Essa equação eu posso substituir o VI por ômega R, né, aí fica R ao quadrado, ômega ao quadrado. Somando isso aqui para encontrar a energia cinética do corpo, né, aqui seria esse K, para ser mais rigoroso, seria o KI, né, de cada um dos corpos, né? E agora eu vou fazer a soma da energia cinética de cada um dos pedaços do corpo
E aí eu tenho uma energia cinética total do corpo, tá certo? Que seria um meio de mRI ou ômega ao quadrado. Por que eu abandono o índice do ômega? Porque para um corpo rígido, a velocidade angular independe da posição que essa parte do corpo está. Todos estão girando sempre com o mesmo ômega. Então você não tem índice no ômega, né? O ômega é comum para todas as partículas de um corpo, tá certo? Aí nesse caso, aqui o K é um meio de M1R1 ao quadrado, M2R2, mais, boto o ômega em evidência, isso aqui dá um meio do somatório de MIRI ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Aí cabe a ideia de momento de inércia, né? A definição de momento de inércia. O momento de inércia ele tem a mesma cara que a massa tem lá na translação. Na translação, a massa ela é responsável pela inércia do corpo. E na rotação, a inércia do corpo está associada ao momento de inércia. A gente vai estudar isso em mais detalhes. Né? Por hora, eu gostaria só de falar da definição de momento de inércia. O momento de inércia de um corpo é a massa vezes a distância que esse corpo está do eixo de rotação ao quadrado. Então, para um corpo constituído de vários pedaços, M1, M2, M3, como a gente considerou, o momento de inércia é dado pelo somatório I de MI, RI ao quadrado. Tá certo? Se você utiliza a definição de momento de inércia nessa equação, você encontra que a energia cinética do corpo pode ser, esse termo pode ser substituído por I, e você encontra que K é igual a 1 meio de I, né, que é esse termo aqui que a gente acabou de encontrar, ômega ao quadrado. Ou seja, a energia cinética de rotação de um corpo rígido girando em torno de um eixo é dado por K, é dado pelo momento de inércia do corpo para um dado eixo de rotação vezes a velocidade angular desse corpo ao quadrado. Perceba que a gente vai até discutir mais na frente que o momento de inércia de um corpo ele depende do eixo. Então, do jeito que quando você considera uma rotação de um corpo, você tem que definir que o corpo está girando em relação a qual eixo, a gente vai ver que o momento de inércia também muda dependendo do eixo de rotação que você escolheu. Mas por hora, eu gostaria de deixar claro que a energia cinética de um corpo pode ser escrita como meio de ômega ao quadrado. Tá certo? Então, vou ficar por aqui e até uma próxima aula.